Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sem um Tostão. No nosso encontro de hoje, eu já cheguei invadindo o encontro de hoje, nós vamos falar sobre Bolsa de Valores, vamos falar como vocês podem utilizar este mecanismo, essa forma de investimentos para a construção de patrimônio. Agora, eu já fui como convidado, eu já cheguei chegando, eu vou passar a bola para as anfitriões. Hoje a gente tem um novo host, né? Quem sabe a gente troca uma das Muito hosts bom. aqui. Ana, vamos nos demitir, vamos deixá-lo aqui. Não, eu adorei o espaço. Então, já aprendi o endereço, só me chamar, eu estarei sempre aqui com vocês. Show, muito bem-vindo. Obrigada, né, pelo convite, Raoni. Então, já que você já apresentou, né, já introduziu o nosso podcast, você quer começar contando aí quem é a Raoni Rossetti? Conta um pouquinho da tua história pra gente. Legal, muito bom. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Espero estar aqui muitas outras vezes. Meu nome é Raoni Rossetti, eu sou pai do Pedro, da Manuela, casado com a Jaqueline, eu adoro esporte de aventura e sou apaixonado pelo mercado financeiro. Eu comecei no mercado em 2008, na XP, quando ninguém sabia o que era a XP. Eu lembro bem que naquela época a XP ficava em 40ª posição ou algo assim do ranking de volume negociado na Bolsa de Valores, ou seja, por acaso alguém conhece quem fica na 40ª posição? Não, né? Ninguém sabia que era bolsa direito naquela época. Pois é, eu digo que eu tive o privilégio de estar numa empresa lá no comecinho, onde tudo era um projeto ainda, e ter ficado lá por 11 anos. E minha trilha sempre foi ligada na renda variável. Eu comecei na mesa de operações. Acho que é legal explicar, né? O pessoal que vai nos acompanhar. A mesa de operações é onde ficam profissionais, especialistas em bolsa de valores, com um telefone em cada orelha. Sabe aqueles filmes antigos, né? Aquela gritaria, telefone em cada orelha, microfone na frente, várias telas negociando. O nome dessa profissão é broker. Então, eu atuei como broker até 2014. Aí, em 2014, eu assumi renda variável na XP. Alguns anos depois, acho que foi 2017. Bom, sou péssimo com dados. Se minha esposa estivesse aqui, ela já estaria me puxando a orelha. Não, você erra todas. Nós compramos a corretora Clear, e eu assumi a Clear. Depois compramos a corretora Rico, e eu tocava as 3 corretoras do grupo XP. Um desafio gigantesco de como popularizar renda variável. Um assunto tão comum entre os grandes investidores, entre tesourarias e fundos de investimento, mas até então pouco conhecido até hoje, né? Conhecido nas pessoas do Brasil como um todo. Sim. Então foi uma jornada de 11 anos que acabou em Nova York, quando fui para lá para tocar a operação internacional da XP, e agora estou na Melville, mas... Depois você conta mais da Melville. Depois eu conto mais da Melville. Até você pode voltar um pouquinho antes. Qual que foi o teu primeiro contato, assim, com bolsa? Foi quando você entrou no mercado ou tem alguma história legal antes? Olha, bem lembrado. Tudo aconteceu na casa do Laurindo. Eu morava na Alemanha, estava fazendo intercâmbio em engenharia. E o Laurindo era um cara de Teresina que eu conheci na Alemanha. Aí um dia à noite, na casa do Laurindo, a gente estava jantando, estava na cozinha da casa dele. Aí eu saí, fui ao banheiro, voltei. Na volta, nossa, eu lembro muito bem da cena. Na volta eu olhei para o quarto dele e eu vi a tela do notebook dele, uns gráficos ali se mexendo, umas cores. Eu parei, olhei. Eu falei, Laurindo, o que é isso, cara? E ele, isso daqui é um home broker. Eu, home? O quê? Que videogame é esse? Que é isso, né? Negócio estranho, né? Ele, não, isso daqui é uma plataforma por meio da qual eu compro e vendo ações na Bolsa de Valores. Eu estudando de engenharia, eu vi aquilo e eu fiquei encantado. Eu digo que na casa do Laurindo, naquela noite, iniciou a minha jornada no mercado financeiro. Isso mostra como, às vezes, algumas pequenas coisas na vida que acontecem de forma totalmente despretensiosa podem mudar a nossa jornada por completo. Então, assim eu comecei na Bolsa. Com certeza, muito legal a tua história. E acho que vamos, já que a gente tá falando de história, né? Hoje você tem a Melville e é um projeto super legal, tem tudo a ver, assim, com o mercado financeiro. Você quer contar um pouquinho dele pra gente, antes da gente entrar no nosso tema principal aí, que é a Bolsa de Valores? Eu conto. Lá na XP, eu liderava um time de mais de 250 pessoas. Parte na Índia, parte nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil. Um desafio, que não foi um desafio apenas no final da minha carreira como executivo, mas ao longo de todo o processo, era um desafio de pessoas. Como contratar pessoas, como formar as pessoas e como deixá-las alinhadas com o longo prazo. E eu, pelo menos, eu não tive educação. Vocês tiveram educação financeira? No ensino médio, fundamental e na graduação? Eu também não tive. Então, não é comum as pessoas, os jovens já pensarem, eu quero ser um assessor de investimentos, eu quero ser um investidor, eu quero ser um trader, eu quero ser um tesoureiro. Não é comum.
Então, não é trivial achar pessoas para trabalhar no mercado. Tendo essa dor, como executivo lá na XP, eu pensei, e se eu resolver essa dor? E se eu passar a formar pessoas para trabalhar lá com a minha equipe que continua funcionando? Como ajudar vocês que trabalham no mercado de investimentos a encontrar pessoas para trabalhar no time de vocês? E assim nasceu a Melver, com o objetivo principal de formação de mão de obra qualificada para o mercado financeiro e também de qualificar pessoas para investirem da forma correta. Hoje nós estamos com mais de 25 mil alunos, várias pessoas ingressando no mercado financeiro, é muito gratificante. Receber mensagens no Instagram, no LinkedIn, dizendo, olha, consegui minha posição, estou mudando de cidade, meu marido, minha esposa estão super felizes, então esse é um combustível que nos alimenta diariamente. Legal. E é um nicho menor ainda, né? Porque quando a gente fala de pessoas que investem, já é um número muito pequeno. E quando a gente vai para pessoas que trabalham no mercado financeiro, é menor ainda. E quando a gente compara números também com fora do país, acho que a gente tem aqui, não sei se deve saber o número melhor que eu, 20 mil assessores de investimentos. Nos Estados Unidos a gente tem o quê? 300 mil? É isso aí. Então é uma diferença absurda, né? Tem muito para crescer. Assim como o mercado de investimentos. Então, como esse nosso... É o nosso primeiro episódio. Esse nosso episódio, a gente tem o objetivo de falar sobre quem está começando, quem quer começar a investir em ações. Acho que a primeira pergunta que a gente quer te fazer, assim, mais direcionando para o nosso roteiro aqui, é... Você pode explicar para as pessoas o que é a Bolsa de Valores, como que funciona o mercado de ações, né? Como que a gente compra, vende, o que é isso na prática? Acho até porque existe um mito muito grande, né, Raoni, em cima da bolsa, de que é algo que só o pessoal que tem muito dinheiro que consegue ter acesso. Então, é importante a gente trazer esse assunto, né, para mostrar para as pessoas a importância de uma bolsa de valores para o país e como é democrático, né? As pessoas conseguem sim ter acesso. E aí, até voltando um pouquinho nesse ponto que você comentou, né, da importância da gente começar a levar esses assuntos, né, para democratizar essa questão do investimento, tanto na parte profissional, formar pessoas, né, quanto o público no geral, né, que dá sim para investir com segurança, tem várias opções e ter um mercado financeiro aquecido é importante para todo mundo, não ver como um vilão, né? Sem dúvida. Bom, a Bolsa de Valores, ela é o meio atualmente eletrônico no qual as pessoas elas negociam ações, dentre outros instrumentos financeiros. A Bolsa de Valores, até uns 10 anos, ela de fato não era tão acessível. Os custos transacionais eram caros, não eram de fato para todos os tipos de investidores, mas cada vez mais a Bolsa de Valores ela chegou, sabe aonde? Na mão dos investidores. Hoje, por meio de vários aplicativos muito simples, gratuitos, qualquer pessoa com menos de 50, 100 reais já consegue entrar na Bolsa de Valores comprando um pedacinho das empresas que são as ações. Então, as empresas, quando elas vão até a Bolsa de Valores, elas vão com basicamente o seguinte objetivo. Eu vou lá, eu vou vender um pedacinho do meu negócio para cada um de nós, para os investidores em geral. Eu levanto recursos ao vender esses pedacinhos, essas ações, e com esses recursos, a empresa, ela investe. Então, ela pode investir em pessoas, ela pode investir em projetos, ela pode investir em aquisições, ela pode investir de várias formas. E por que isso é importantíssimo para a economia? Porque as empresas investindo, as empresas crescendo, elas geram riqueza para o país. Elas geram emprego. Elas vão posicionando cada vez melhor o nosso país no mundo como um todo. Então, uma bolsa de valores forte, ela é boa para todos nós. E a bolsa de valores, às vezes, ela parece um pouco distante da maioria das pessoas. Então, eu gosto de trazer sempre o exemplo do churrasco. Ó, me acompanha aqui. Suponha que amanhã nós vamos decidir fazer um churrasco entre nós e mais alguns amigos. A Ana já fez um churrasco lá em casa. Aí nós vamos comprar carne. Carne pode ser carne da Marfrig. A Marfrig está na bolsa de valores. Vamos comprar uma cervejinha. Ambev. Listada na bolsa de valores. Mas preciso chegar até o supermercado, que pode ser Pão de Açúcar, que é listado na bolsa de valores. Se eu for de carro, preciso de combustível. Petrobras. Listada na bolsa de valores. Então, a bolsa de valores... e vou levar o meu celular. Apple. Listada na bolsa de valores. Eu vou dar uma olhada no meu, por exemplo, no meu aplicativo do Itaú. Listada na bolsa de valores, para eu fazer ali o Pix.
Então, a Bolsa de Valores, ela faz parte do nosso dia, faz parte do dia a dia de todos os brasileiros. Sabendo ou não, a Bolsa é muito mais próxima do que as pessoas imaginam. Então, o nosso papel como educador financeiro, eu acho brilhante o que vocês estão fazendo aqui no podcast, é de popularizar a comunicação e mostrar que a Bolsa ela é muito mais simples do que parece, ela está muito mais no nosso dia a dia do que as pessoas acreditam, né? Então, parabéns pelo projeto. Legal, Raoni. E outro tema que eu acho que é bem importante a gente falar e trazer, porque hoje em dia, claro, né? Estamos aos pouquinhos falando um pouco mais de mercado, de bolsa, e aí começa a surgir muita venda paralela, né? Fique rico fazendo trade, como eu fiquei milionário antes dos 30 anos, comecei a investir com R$50 e agora sou um milionário. Então tem muito disso que até a gente como assessora, a gente enfrenta todos os dias com os clientes, não, mas fulano de tal disse que ficou milionário em tanto tempo, que está ganhando 30% ao ano. E a gente sabe que na realidade não é bem assim que funciona, né? Então tem todo um perigo aí no meio. Eu vi uma manchete outro dia, enquanto a gente estava pensando aí, conversando sobre o podcast, Gustavo Cerbasi começou com R$50 na bolsa e ficou milionário. Então, quando você lê isso, a primeira impressão que você tem é o quê? Nossa, bolsa vou começar a investir pouco e vou ficar muito rico. Botou R$50 lá, esperou 3 meses, opa, virou 1 milhão. Parece isso. E nem só os R$50. Às vezes, por exemplo, tem um cliente nosso que começa com R$100 mil. E ele acha que só aqueles R$100 mil vão fazer a aposentadoria dele com rendimento. E a gente sabe que tem outros fatores que influenciam e que bolsa, né? A gente pega histórico de bolsa brasileira de 2012 a 2016, a bolsa praticamente andou de lado. Então, primeiro a gente tem que ter um pensamento muito de longo prazo, não vai ser só um investimento inicial que vai fazer diferença. Então, enfim, se você quiser comentar um pouquinho sobre essa questão. Não, mas dá para ficar milionário com muito pouco dinheiro. Olha só. Eu comecei com 800 euros. Por que 800 euros? Que foi meu último salário como estagiário, eu estava morando na Alemanha, como eu falei para vocês. E bom, eu construí o meu patrimônio. Mas não foi só operando na Bolsa de Valores. E aqui eu queria trazer para quem está nos acompanhando o conceito de patrimônio, de patrimônio líquido. O que é o patrimônio líquido? Ela consiste nos nossos ativos, ou seja, nos nossos bens, como os nossos investimentos, a nossa casa, menos os nossos passivos, que são as dívidas. Então, o cartão de crédito entra ali no passivo. Um empréstimo bancário, um financiamento, entra ali no passivo. O que as pessoas, muitas vezes, elas se perdem? Elas veem lá uma chamada de day trade, de cripto, ou de qualquer outra coisa, está tudo bem. É possível ganhar dinheiro de todas as formas. E elas ficam encantadas com algum gatilho de marketing digital. E elas querem ganhar naquilo. Só que elas esquecem de olhar para a vida financeira delas de cima, que é ver o que elas têm menos o que elas devem. Os investimentos, eles fazem parte aqui dos ativos. Só que não adianta a pessoa querer buscar ganhar 20% ao ano em nenhum tipo de investimento se ela tem a dívida lá no banco que está rendendo mais do que isso. Então, antes de entrar, seja em bolsa de valores, em renda fixa ou qualquer outro tipo de investimento, o que eu convido as pessoas pega uma planilha ou um pedacinho de papel e anota quanto tem, quanto deve. E a partir daí, vai para os investimentos. E a Bolsa de Valores, aqueles que chegam na Bolsa de Valores querendo ficar rico de uma hora para outra, eu falo isso com muita propriedade porque eu liderava as 3 maiores corretoras do Brasil ao mesmo tempo. Então eu via de tudo. Eu via o day trader, eu via o swing trader, eu via o day trader que ganhava, o que perdia, o investidor de longo prazo que ganhava, o que perdia. E aqueles que têm muita pressa para a construção do patrimônio, eles se arrebentam. Sim. A Bolsa de Valores é uma construção. Existe uma série de técnicas operacionais, eu utilizo uma ligada ao mercado de opções, se vocês quiserem a gente pode falar um pouquinho disso, mas é algo que a visão precisa ser de longo prazo. Só que detalhe importante, um longo prazo, ele é formado por vários médios prazos. E cada médio prazo, ele é formado por vários pequenos prazos. Quando nós temos a visão de longo prazo, nós sabemos pensar no médio prazo e, eventualmente, algumas estratégias mais curtas, a coisa dá certo. E algo extremamente importante para o sucesso nos investimentos, sobretudo em renda variável, é o controle emocional. Imagina se o nosso coração batesse na mesma frequência do câmbio, na mesma frequência das ações de Petro, Vale ou de qualquer outra. Não daria certo. Então, ser frio, ser calculista,
na Bolsa de Valores é de fundamental relevância para o sucesso no longo prazo. E criar uma estratégia de investimentos entra nessa questão, né? Porque às vezes as pessoas começam a investir, não sabem direito o que estão fazendo, vão comprando ação, depois mudam e querem dividendos, depois mudam e querem operar no curto prazo. Então, um ponto muito importante é você definir o que você vai fazer antes de começar a investir. Outro dia eu até falei no meu Instagram eu fiz um post que dizia: pare de abrir sua carteira de investimentos todos os dias. E isso serve para a maioria das pessoas, a não ser para quem opera muito no curto prazo, mas para quem tem uma ideia de longo prazo, de investimentos lá para aposentadoria, etc., normalmente não faz sentido, porque de um dia para outro você só vai ver volatilidade, aquilo só vai te desgastar, e se você tem que olhar todo dia e tem uma necessidade de abrir tua carteira todo dia, provavelmente é porque você não tem uma estratégia muito definida. É porque você começou, foi lá, comprou e está esperando para ver o que vai acontecer. Mas, normalmente, indo para análise fundamentalista, né, quando a gente compra empresas pensando no que ela representa para o mercado, pensando em uma estratégia mais de longo prazo, você não vai precisar olhar amanhã o preço da ação, porque não vai ter interferido na tua vida, vamos dizer assim, né? É isso mesmo. O preço das ações, eles são movidos por fatores racionais e fatores irracionais. Às vezes sai uma notícia lá fora ou aqui dentro, seja qual for a notícia, isso pode fazer com que as ações elas variem de preço. Mas não necessariamente o negócio mudou. Não mudou nada. Mas pelo simples fato das ações serem negociadas, terem investidores de vários lugares do mundo comprando e vendendo, os preços se movem. Então aquela pessoa que ela entra na Bolsa de Valores, ela fica olhando todo momento para o celular, acompanhando o preço, ela vai se incomodar. Eu mesmo vivo de mercado financeiro há 13 anos. Eu opero no máximo, eu opero entre 8 e 12 vezes por dia, não por mês. Eu não fico olhando todo momento, eu olho todo dia porque Bolsa de Valores está no coração, assim, né? Mas não precisaria fazer isso. E aqui trazendo uma dica que eu adoro, que é a regra dos 7 dias. Qual que é a regra dos 7 dias? Hoje, com rede social, as mais diversas fontes, nós somos a todo momento provocados a algo. As distrações, elas sempre vão existir. Não adianta. Eu quero... Não, vai acontecer, vai vir alguma chamada, alguma publicidade. Então, o que é a regra dos 7 dias? Pensei em comprar uma determinada ação. Pelos próximos 7 dias, você vai estudar muito profundamente aquela ação. Mas eu... Não compra. Estuda. Estudar como? Entra no site de relações com investidores das empresas. Os sites com relações com investidores, eles são obrigatórios para as empresas que têm ações listadas na Bolsa de Valores. Nesses sites, a empresa ela precisa explicar a empresa, divulgar as informações relevantes, divulgar uma série de apresentações. Então, é uma fonte muito rica para entender o que aquela empresa faz, qual é o setor no qual ela atua. Depois, joga lá no Google o nome da empresa, dos concorrentes e entende o que o mercado está falando, quais foram as últimas notícias. Converse com investidores, com colegas que já têm mais experiência e vão utilizando esses 7 dias para ganhar maturidade naquela empresa para depois decidir se compra ou não. A regra dos 7 dias ela é importante porque ela tira aquela ansiedade de agora eu preciso fazer, agora eu preciso comprar. Ela coloca o freio. Nas redes sociais, a gente vê muitas pessoas com um acelerador. Vem aqui, compra esse curso para ganhar 30%, olha só o meu carrão importado, minha casa de não sei o que, é só acelerador, acelerador, acelerador. Muitos charlatões ali, só que ninguém fala de freio. Agora, pensa um carro de Fórmula 1. Pega o carro de Fórmula 1, coloca ele lá numa alta velocidade, chega a curva, e se não tem o freio? O carro se arrebenta. O sucesso no longo prazo na Bolsa de Valores é saber utilizar o freio. Acelerar na hora certa e pisar no freio no momento correto. E um outro detalhe importante é tirar aquela dor de nossa, eu achava que aquela ação ia subir, eu não comprei, ela subiu 20%. Tudo bem, tem Bolsa de Valores todo dia, com exceção dos finais de semana e feriado, vai para a próxima. Não, eu comprei, ganhei 7%, ela subiu para 12%. Mas tudo bem, ganhou 7%. A gente sempre fica com o sentimento de que não... De que não foi o bastante, né? De que não foi o suficiente, é isso. A gente sente isso muito com os nossos clientes também, porque eles nunca vão estar satisfeitos. Eles podem ganhar 30%, mas ela subiu 40%, eles vão sofrer pelos 10%. Ou porque poderiam ter colocado mais e não colocaram. É sempre assim. Por isso que eu sempre bato na tecla de voltar para a questão de diversificação. Porque por mais que a gente tente acertar na bolsa, a chance de a gente ter mais frustrações do que
do que realizações, é grande. Então, quando você tem uma carteira diversificada, seja dentro de ativos de renda variável mesmo, ou uma carteira que também tem a renda fixa, você fica mais calmo, porque beleza, na média, a tua carteira tem que entregar aquilo e tem que estar condizente com o teu objetivo de longo prazo, né? Por exemplo, para quem quer atingir a independência financeira daqui a 20, 30 anos. Então, eu vou montar um plano para que eu precise ter um mínimo de rentabilidade, que o meu aporte influencie mais e a minha chance de chegar lá e alcançar aquele resultado é maior. Tem um livro que eu li, que eu já falei dele aqui outras vezes, que é a Psicologia Financeira, e o autor, ele conta que a estratégia dele, basicamente, a vida toda foi isso, foi pensando dessa maneira, e isso ajudou muito. Ele considerava o mínimo de rentabilidade possível, mantinha uma mesma estratégia, que era comprar ações e através de índices, né, ao invés de comprar ações diretamente, deixava uma parte em liquidez e é isso que ele ia fazendo, rebalanceando ao longo do tempo para manter as proporções. Então, às vezes, voltando para a questão de estratégia, né? Você tem uma estratégia clara, fica muito mais fácil de você investir e atingir o teu objetivo no longo prazo. E, Ana, seu comentário me fez lembrar de algo que é muito importante a gente tentar transmitir para as pessoas. Investir não pode ser um problema. A pessoa que ela investe, ela coloca a cabeça no travesseiro à noite e ela está incomodada, é porque ela fez algo errado. Porque investir é para ser algo libertador. É para ser algo prazeroso. E não pode ser um problema. Então, essa questão do longo prazo, sem esse cuidado de ser algo gratificante, acaba tirando uma série de pessoas do jogo. Né? Então, regra dos 7 dias, o cuidado, o carinho ali para a escolha, o cuidado com o nosso trabalho de ter juntado dinheiro e vamos cuidar do dinheiro da forma correta. E colocar a cabeça no travesseiro da forma adequada, ela é mais importante. Lá liderando as 3 corretoras lá do Grupo XP, eu vi casos do tipo, Raoni, eu fui lá e eu entrei numa determinada IPO. O IPO é quando a empresa, é o processo no qual ela coloca as ações no mercado, na Bolsa de Valores. Eu fui lá, me falaram que era bom, eu comprei, a ação caiu 20% e agora? Eu falei, mas por que você comprou? Ah, porque me falaram que é bom. Não, mas você estudou? Não, tá. O que a empresa faz? Eu não tenho a menor ideia. Eu falei, mas como assim? Né? Isso acontece muito, Sueli. Acontece bastante, né? E é o que a gente sempre costuma falar para os clientes. Você entra numa sociedade, se o seu vizinho resolve abrir um mercado, te chama para a sociedade, você só vai simplesmente entrar ou você vai questionar, você vai perguntar, você vai ter uma estratégia definida, qual é o público, qual que vai ser o faturamento? Você vai parar para pensar. Como que você entra, então, na bolsa, meio que vai por modinha, tá todo mundo falando da empresa X, da empresa Y, né? A pessoa simplesmente vai lá e compra, e vamos ver o que acontece. Então, a gente teve muito caso, assim, de ter modinha, principalmente ali em 2019, que teve um boom um pouco maior ali na bolsa, do pessoal entrar, apostar tudo em determinada ação, depois veio a pandemia, não sabia para onde correr, bateu aquele desespero, e aí volta muito essa questão do, né, não conseguir colocar a cabeça no travesseiro à noite e dormir tranquilo, porque tá numa estratégia totalmente diferente do perfil, o pessoal não tinha perfil para aquilo, tá perdendo dinheiro que muitas vezes é o dinheiro que juntou ali a vida toda, porque foi por conta de uma modinha, ou daquela expectativa de vou ganhar dinheiro rápido, né, e volta muito aquela coisa do imediatismo, né, e aí usa a bolsa quase como se fosse uma mega sena, né, vou fechar os olhos, vou apostar aqui e vamos ver o que acontece. E não é assim. Existe todo um fundamento por trás. Dá sim para ganhar dinheiro, mas você tem que ser consciente, né? Não é uma aposta. Claro que tem muita gente que faz um pouco como aposta. Tá certo, assim, claro, com minha experiência, né, que é muito menor do que a tua, né, Raoni? Mas com base, assim, em alguns clientes que a gente teve até ao longo desses anos, eu vi cliente que foi quase uma mega sena, que fez uma aposta e realmente deu muito certo, na época ele estava operando com opção até. Ele alavancou bastante, eu não lembro qual foi o fato que teve, foi alguma notícia que saiu relacionado a Petro, ele estava posicionado e ele conseguiu transformar ali, acho que eram 100 mil em 1 milhão. Foi mais ou menos nesse valor. Mas a maioria dos casos que eu tive de pessoas que estavam ali pela sorte, alavancando um dia de cada vez, é que deu 3, 4 meses, a pessoa quebrou, assim. Eu já vi histórias muito tristes, o pessoal perdeu a aposentadoria inteira, principalmente nos mini contratos. Eu já vi história de suicídio. Sim. Já vi história de divórcio. Olha só como a pessoa que ela faz as coisas pensando só nos ganhos imediatos, alavancando sem fazer... Ela impactou na vida do filho dela. Sim. Ela perdeu o dinheiro da família, se divorciou e agora aquela criança que ela tinha, que podia crescer com o pai e com a mãe, vai crescer à distância. Então,
a bolsa de valores, os investimentos como um todo, eles podem ser utilizados basicamente de duas formas, do jeito certo e do jeito errado. Né? E a grande mensagem é estudo, calma e um pouquinho de cada vez. Ah, mas eu ainda não estou confortável, eu ainda não entendi. Ah, vou colocar só um pouco. Não coloca nada. Nada, estuda. Estuda, se prepara e depois vai. É impressionante como o brasileiro é um povo extremamente trabalhador, um povo criativo, um povo raçudo, só que ainda investe pouco tempo em aprender sobre finanças. Fica de lado totalmente. É. E pra gente pensar algumas dicas mais práticas, assim, você consegue explicar um pouquinho das possíveis estratégias de investimento? Quais estratégias você enxerga? Quais as possibilidades? Pode até falar da questão de opções também, que eu acho que é legal para as pessoas conhecerem, né? Mesmo que não seja para alguém que está começando. Lógico, vamos lá. A gente vive num país complexo. Por que complexo? Taxa de juros vai lá para cima, 2 dígitos, como é o cenário de agora, aí depois desce, como estava há um ano. Inflação lá em cima, volta. Temos político de extrema direita, de extrema esquerda, flutuações cambiais. E temos empresas que estão há mais de 50, 60, 70 anos vivendo tudo isso. São empresas sólidas. Empresas que já aprenderam com hiperinflação, aprenderam com Dilma, com Lula, com Bolsonaro, com a ideia que não é falar de política, mas para falar de situações extremamente diferentes. E elas estão lá. Empresas que sobreviveram por crescendo. todos os períodos difíceis do Brasil. Exato. Firmes e fortes, gerando caixa, gerando milhares e milhares de emprego. Então, uma dica prática para começar na Bolsa de Valores, procure empresas já rodadas. Empresas que já passaram por poucas e boas. Que elas já provaram com o tempo de que elas são capazes de se reinventar. Em algum momento elas podem ir um pouco pior, um pouco melhor, mas elas estão lá, firmes e fortes. E aí tem uma série de empresas novas chegando, empresas da modinha, que tomara que elas deem certo, de verdade. E que elas sejam empresas com 50 anos de história, mas elas ainda não têm 50 anos de história. Mesmo com todo o meu conhecimento, eu procuro empresas mais maduras. E aí existem alguns instrumentos que vou aproveitar aqui a oportunidade para falar um pouquinho deles, que são as opções. As opções, elas não são ações. Elas consistem em direitos de compra, direitos em venda, que eu utilizo eles para otimizar as minhas estratégias. Então, por exemplo, comprei ações de uma determinada empresa que eu acredito para o longo prazo, uma empresa sólida. Eu posso fazer uma estratégia em opções para gerar uma renda incremental nas minhas ações. Só que essa renda incremental que eu trago, o que ela acaba fazendo? Ela acaba ou permitindo que eu utilize para os meus gastos pessoais, ou elas me ajudam a pagar o que eu paguei pelas ações. Paguei R$30 numa ação, recebi 50 centavos numa opção. Opa, então, gerencialmente, 30 menos 50, gastei R$29,50. Aí, no outro mês, eu recebo mais 50, por exemplo. Opa, já foi para 29. Eu tenho algumas ações na minha carteira que, levando essa pequena estratégia em consideração, elas estão no preço de aquisição negativo, gerencial. Comprei as ações e fui recebendo isso. Só que, de novo, eu não tenho pressa de querer receber muito daqui 30 dias ou 60. Eu estou olhando para 5 anos. Lembra que eu falei no começo? Longo prazo, vários médios prazos e vários curtos prazos. Então, isso é uma estratégia papai com mamãe, assim, extremamente simples que eu faço, que eu ensino para os meus alunos e é extremamente funcional. Então, legal. É não complicar. E eu falo com muita propriedade porque eu atendi investidores da Europa, da Ásia, dos Estados Unidos, e as estratégias mais relevantes são as mais simples. Com certeza. E para quem quer estudar assim sobre as ações, você tem alguma recomendação de por onde estudar, como aprender análise fundamentalista? Quando vocês eram super jovens assim, mas quando vocês eram muito mais jovens, vocês assistiam novela? Sim. Qual novela vocês assistiam? Eu assistia Malhação. Chocolate com pimenta. Chocolate com pimenta. Então vamos lá. Se a gente começar a assistir hoje uma novela, sentamos lá com a nossa avó assim, eu vou começar a assistir a novela. A gente já saberia identificar quem que é o vilão, quem que é o bonzinho da história, certo? Mas a gente não ia entender tudo. No segundo dia já não. Opa, peraí, aquele ali gosta daquela, tal, já entendi. Dali uma semana a gente já tá trocando ideia. Já sei daquilo, isso aqui vai acontecer e tal. O mercado de bolsa de valores, ele também é assim. Ele é uma novela. Ele não é um episódio. Então, para aqueles que vão
começar a estudar hoje, ouvindo o nosso podcast, já chamei de nosso, hein? Vão ouvir o podcast e, de repente, eles vão abrir uma plataforma de notícias. Nossa, mas espera aí, câmbio, aquela pessoa, outro não estou entendendo. É o primeiro dia da novela. No outro dia, opa, mas espera aí, mas isso tem a ver com o que eu ouvi ontem. Daqui uma semana, opa, mas espera aí. Semana passada falaram algo assim, as peças elas vão se juntando. Então, a melhor forma de começar neste mundo é começar a se envolver neste mundo. E, em termos práticos, selecione portais de notícias relevantes sobre o mercado financeiro. Um portal gratuito, por exemplo, é Infomoney. Todo momento, várias notícias por dia ali para começar a acompanhar. Eu quero me aprofundar um pouco melhor? Assina um jornal, como Valor Econômico. Assina o Valor Online. E vá trazendo vários episódios e formando a novela de conhecimento que nos permitirá investir melhor, pois teremos mais confiança porque nós temos o histórico. Você vai acrescentando ao longo do teu dia oportunidades de aprendizado, né? Não necessariamente você vai fazer um curso para aprender sobre aquilo. Os cursos, eles são bons, que eles trazem a questão da técnica, mas não adianta, Ana, ter a melhor técnica de algoritmo, de não sei o quê, de opções, se eu não estou envolvido no contexto. A prática é o que vai fazer a grande diferença. Mas eu não tenho tempo, eu não tenho 15 minutos por dia antes de ir para o trabalho ou na hora do almoço para pegar ali, passar os olhos no jornal ou numa Infomoney, por exemplo. Sim. Lógico que tem. E é o cuidado com o teu patrimônio, com o teu dinheiro, né? Então, é o mínimo que a gente pode fazer, é tirar um pouquinho ali do nosso dia para olhar para isso, para aprender, para buscar novas formas de remunerar um pouco mais essa tua carteira. E, Raoni, até voltando um pouquinho, queria te perguntar, porque eu vejo uma dificuldade muito grande dos meus clientes. Claro, a gente sempre tenta direcionar, mas às vezes é um pouquinho difícil, né? Que é justamente essa questão de longo prazo. Claro, você tem a tua estratégia ali que você já comentou, mas às vezes fica um pouco assim escura essa questão, mas o que é de fato esse longo prazo? Porque quando a gente olha para ações, o que eu costumo falar para os meus clientes, né? A gente comprou aqui determinada ação, claro, vamos pegar empresas um pouco mais conservadoras, ter essa visão de longo prazo, entender que Brasil, né, bolsa como um todo, você tem muita especulação, não dá para ficar sofrendo ali a qualquer queda, né? Não tem muito como fugir disso. Mas a hora de vender, porque a gente sempre faz uma pergunta para os clientes, né? O que vai doer mais? A gente vender a ação, né? E subir 20%, ou a gente vender ela, né? Ou seja, subiu 20% ali, você deixou de ganhar dinheiro, ou a gente não vender ela e o papel despencar, né? Então, a gente sempre tenta trazer essa pergunta. Um outro ponto que às vezes eu também faço é ter objetivo. Quanto você quer ganhar com essa tua carteira no ano? Ou quanto você quer ganhar com cada papel? É 10%? É 20%? É 30%? Porque daí volta muito nessa coisa do emocional. Da pessoa lá no comecinho, vamos fazer aqui uma carteira. Eu quero que chegar no final do ano, minha carteira rendeu 30%, tô feliz da vida. Chegou ali perto do final do ano, rendeu 30%. Não, vamos esperar mais um pouquinho, porque acho que vai para 40%. Né? E aí acontece qualquer coisa, sai lá uma notícia, carteira despenca, bate o desespero, só tô perdendo dinheiro. Então, às vezes, fica muito difícil pra gente, até dentro da assessoria, e até pro nosso cliente ali, pro investidor. Mas o que eu faço? Que hora que vende? Qual que é a hora certa? Né? Qual que é a melhor estratégia, assim, de maneira um pouquinho mais prática? O que você costuma fazer nesse sentido? Eu preciso de um papel. Será que eu consigo um papel? Consigo, produção? Preciso de um papel, uma caneta, Fiquei até com medo agora. uma lousa. No próximo episódio a gente tem que ter uma lousa vai aqui. trazer. Ou um prego, que eu faço nessa parede de madeira. Muito bom. Obrigado. Posso fazer aqui? Dá pra gravar? Então vamos lá. Eu vou fazer um gráfico, que ele é o gráfico que tem no eixo vertical. Eu vou colocar lucro, prejuízo. Essa mesa aqui é rústica, eu vou passando aqui, vai toda tremendo assim. E no eixo horizontal, eu vou colocar o tempo. Será que eu vou conseguir mostrar isso aqui? Talvez vai ter que virar. Legal, então olha só. Aqui está o lucro, prejuízo, aqui está o tempo, beleza? Então vamos pensar que uma ação, ela teve esse comportamento aqui, ó. Certo? Ela começou aqui, ela valorizou, desvalorizou um pouquinho, valorizou, desvalorizou, valorizou, ela fez isso. Um investidor, aquele position, o que ele faz? Ele compra e espera.
Então, ele não fez nada. Ele comprou as ações, subiu, caiu e está tudo certo. Essa daqui é uma técnica de operações. Qual é a minha técnica de operações? E, de novo, não tem certo, não tem errado. Tem aqui, é mais adequada para cada tipo de investidor. Pela terceira vez aqui no podcast, tem um longo prazo, que é formado por vários médios prazos e formado por vários curtos prazos. Eu procuro pegar movimentos de 30 a 60 dias nas minhas ações. Então, eu procuro pegar esse movimento aqui, ó. Eu comprei a ação valorizou, eu fui ali, eu vendi. E eu fiquei de fora. E eu monto uma outra estratégia para tentar comprar ela por menos. E depois eu tento ganhar um pouquinho. Então, eu fico entrando e saindo, não em intervalos diários, mas em intervalos de 30, 60 ou 90 dias. Porque pela minha experiência, no longo prazo, ao invés de eu tentar ganhar essa variação, eu tento ganhar um pouquinho aqui, mais um pouquinho aqui, e aí, nesse mesmo intervalo do tempo, eu busquei algo muito maior. Então, respondendo à tua pergunta, é muito importante que o investidor, quando ele vai entrar na Bolsa de Valores, que ele já entre sabendo onde ele sai, seja com lucro ou com prejuízo. Comprei uma ação com 10% de alta, eu vendo. Ou com 10% de desvalorização, eu saio fora. Ao fazer isso, ele tira a emoção dele e ele entra em uma estratégia. Ah, mas e agora? Não, lá atrás você definiu. Então, a minha estratégia é assim. Dependendo da ação, eu coloco ali os meus gatilhos e eu vou operando com base nisso. Então, a questão de ser frio e calculista, ela faz toda a diferença. Eu tenho amor pela minha esposa Jaqueline, pelo meu filho Pedro e pela minha filha Manuela. Não pelas minhas ações. Sim. Então, não tem aquele apego de, meu Deus, caiu, agora eu vou segurar, eu vou torcer na Copa do Mundo, pro Brasil. Eu não vou torcer pela valorização não das minhas ações. E tem muito investidor torcedor. Torcedor demais. Tem. Vai lá, cai, não, agora eu vou fazer o preço médio. Não, vou comprar mais, não, agora vai. Tá há 5 anos fazendo preço Tá médio. lá em Magalu, R$70 lá em Magazine Luiza, fazendo o preço médio nos R$2. Exatamente. Não, acho que isso faz toda a diferença, né? Ter estratégia e respeitar isso. É 10% que tu aceita perder? É 10%. Chegou ali, sai. Acabou. É isso que você quer ganhar? É 10% que você quer ganhar? Bateu, sai. Volta, pensa em outra estratégia. E acho que onde pega isso, né? É o emocional. É as pessoas não terem esse controle na hora de começar essas operações em bolsa. E até pensando naquelas histórias ali que a gente comentou um pouquinho de história triste, eu vejo que começa muito por aí, né? De começar a bater o emocional, principalmente quando fala de mini contrato, né? Que mini contrato você já vai trabalhar com um pouquinho mais de alavancagem, o pessoal entra, nem sabe direito o que é, como é que funciona, como é que opera, vê ali que é com um pouquinho de dinheiro, então vamos testar, né? Assim que o pessoal começa normalmente nessas operações. Na verdade, ele vê o carrão alugado do influenciador digital. Que ficou milionário. O pessoal lá com o aplicativo, né? Veja aqui como eu vou pagar esse sushi desta noite numa única esse operação. Café aqui eu paguei no trade, né? Exato. Ou mostra um vídeo de um gráfico subindo, daí eu comprei, daí o gráfico só subiu. Vocês querem saber como é fácil mostrar nas redes sociais que dá para ganhar dinheiro da Bolsa de Valores? A técnica dos bastidores. O cara vai lá, abre conta em 2 corretoras. Coloca X mil reais, mesma quantidade em cada uma delas, 50 mil, 50 mil reais, por exemplo. Compra em uma e vende na outra. Ao mesmo tempo. Se ele compra em uma e vende na outra, em algum dos lados ele vai ganhar. Sim. Só que no todo o risco dele é 0. Sim. E ele pega aquilo ali, ele dá um print, coloca no Instagram e ele virou o gênio da lâmpada. Pronto. E vende curso. E nada contra, eu vendo curso. Mas o ponto é a forma que as pessoas elas fazem, isso é tóxico para o mercado, porque a Bolsa de Valores ela acaba sendo tratada como um cassino, como se tudo fosse fácil. Sim. Mas as pessoas esquecem que eu, por exemplo, fiquei 11 anos trabalhando de 12 a 16 horas por dia. As minhas férias mais longas que eu tive em 11 anos foi do meu casamento, que não deu 2 semanas. Foi 1 semana e meia. Sim. Então, é possível ganhar dinheiro na Bolsa de Valores? Óbvio que é possível, só que basicamente de 2 formas. Trabalhando na carreira de cada um, trabalhando, economizando, juntando dinheiro e investindo melhor. E esqueçam isso de, eu quero fazer operação para ganhar 300%, 700%. Isso óbvio que pode acontecer, mas isso não é média. Isso gera frustração. Sim. Não vou ganhar 700. Aí vai lá e ganha 1, 2, 3, ou perde 1, 2, 3, 10%. Mas cadê os 700? E a pessoa, ela acaba se frustrando. A Bolsa de Valores, infelizmente, ela é utilizada por algumas pessoas para tentar resolver algo de forma rápida que elas não fizeram até então. Que não foi dedicação à carreira, não foi dedicação
as economias e elas querem resolver de uma hora para outra. Bolsa de valores não é para isso. A bolsa de valores é longo prazo. Sim, ótimo. É visto muito parecido com uma Mega Sena mesmo, né? Ah, não preciso fazer nada, vou lá, faço uma apostinha. Cripto foi um pouco assim. Porque muita gente viu o mercado de cripto que subiu muito, ele foi 2019 também, né? E as possibilidades de ganhos eram muito altas, então todo mundo começou a migrar para cripto, porque, beleza, agora aqui vai ser minha chance, sabe? De explodir ou de multiplicar meu patrimônio por tantas vezes. E teve muita gente que realmente multiplicou, porque tem pessoas que seguraram, sei lá, o Bitcoin, Ethereum durante 10 anos, enquanto o mercado tava andando de lado e ninguém queria comprar. Aí passou o hype agora, ninguém mais fala de cripto, né? Ninguém mais quer comprar cripto. Eu, particularmente, gosto muito, assim, do mercado cripto. Mas é isso, eu sigo comprando agora, mesmo que o mercado esteja em baixa. Então, você tem que manter a tua estratégia. Mas você não vai comprar 30% do seu patrimônio. Exatamente. Você vai colocar um percentual que não vai te tirar o sono. É. E que se der errado, não vai afetar o teu trabalho, não vai afetar a sua vida pessoal. Com certeza. É questão de gerenciar riscos também, no fim das contas, né? É isso aí. Sim. Não, é saber usar com consciência e aproveitar, não só da bolsa, né, mas todas as opções de investimento que a gente tem hoje em dia, porque tem investimento para todo o perfil. Então, a pessoa que não consegue ficar ali dentro da bolsa, que, enfim, não consegue lidar com a volatilidade, porque não tem como fugir da volatilidade, né? Principalmente num país que a gente vive, assim, não tem para onde correr. Todo dia tem uma notícia diferente, impacta a bolsa, joga lá para baixo, então você tem que ter paciência. É visão de longo prazo, não dá para querer ficar rico do dia para noite. Os casos que acontecem, né, que a gente nunca tem certeza se é verdade ou não, que a gente vê aí o pessoal divulgando na internet, são exceções, né? Acho que acontece, mas são exceções, não é a regra. A regra realmente é estudar, começa aos poucos, entender, saber o que está fazendo e ter esse cuidado com o seu dinheiro, né? Porque, afinal de contas, é o teu patrimônio, o patrimônio da tua família. Então, não dá para te jogar ali e vamos ver o que acontece, né? Que é o que o pessoal costuma fazer aí. Com certeza. É isso aí. Raoni, uma pergunta. Não. Pergunta bem séria. Não, antes da pergunta mais séria, que é a última, eu queria saber se você tem algum livro para indicar relacionado a ações, para quem está começando a investir. Tem os mais famosos aí que todo mundo sabe, né? Investidor Inteligente, etc. Mas tem algum, assim, que mexeu com o teu coração? Vamos lá. Nossa, já foram tantos investimentos em livro, hein? Você gosta bastante. A tua biblioteca em casa tá... Nossa, tem uma biblioteca em casa, acho que cabe uns 20 mil livros lá. Gigante, Acho que um livro para o pessoal que está começando é um livro que ele tem um lado técnico, tem uma questão comportamental, e eu sou muito fã do escritor. É o livro Se Afastando da Manada, do André Moraes. Ele é um livro que ele mostra de forma, inclusive prática, como a pessoa ela pode utilizar os gráficos, análise técnica, para começar a dar os primeiros passos na Bolsa de Valores. Legal. Até o André, hein? Vou fazer o convite para o André quando ele vier para Floripa fazer um podcast aqui com vocês. Com certeza. Cara super legal para vocês conhecerem. Então, o livro Se Afastando da Manada, do André Moraes. É uma ótima leitura para os iniciantes. Depois a gente vai deixar aqui. Eu não Legal. conhecia esse livro. É que a gente, normalmente, quando vai falar dos livros de investimentos, a gente pensa sempre nos de análise mais fundamentalista, né? Então, é legal ter uma indicação de análise Mas técnica. assim, análise fundamentalista e análise técnica, onde que elas se cruzam, limite. qual que é a diferença de uma para outra? A análise fundamentalista, ela entende muito o negócio, a empresa, questão de fluxo de caixa, endividamento, tem uma série de dados por trás que são modelados para chegar nos fundamentos. A análise técnica, ela ajuda muito nisso daqui, ó, que eu trouxe para vocês, que é acertar qual que seria o melhor momento para entrar naquela questão fundamentalista. Então, uma não exclui a outra. As minhas decisões de investimento, elas são mais baseadas em análise fundamentalista, mas antes de investir, respeitando ali a regra dos 7 dias, eu olho para o técnico e vejo, opa, mas espera aí, tem algum indicador aqui que está dizendo que dá para eu esperar um pouquinho, ou não, agora é o momento para ir mais forte. E a análise técnica, ela é mais fácil de ser entendida para aqueles que estão começando, ela é mais tangível, ela é visualmente mais fácil. É por isso que começar pela análise técnica acaba sendo algo mais comum do que pela análise fundamentalista. Então, esse livro aqui, vocês vão adorar também. Recomendo Legal. vocês conhecerem. Então, Raoni, falando de análise fundamentalista, tem algum setor que você não investiria de jeito nenhum, não entraria na tua carteira? 2 setores. Posso falar dos 2? Pode. O primeiro setor é o setor aéreo, as empresas aéreas. Pelo seguinte, é um setor ingrato. Ele é extremamente ingrato. As empresas estão sujeitas
a forte flutuação cambial, a preço dos combustíveis. Os passageiros, eles compram e pagam em 12 vezes, então tem toda uma questão de gestão de fluxo de caixa, custos operacionais altíssimos. Então, uma empresa, eu não preciso nem entrar nos números delas. Só fazendo a minha análise ali superficial na regra dos 7 dias, eu já vejo tantos pontos de risco que eu prefiro não entrar nelas. E tudo bem se elas valorizarem 100%. Se eu não estou confortável, eu não me sinto culpado ou não de ter entrado ou não nelas. Eu simplesmente deixo ele de lado. E tem um outro setor que vocês vão me ajudar a explicar o porquê que eu não invisto neles. Sueli, imagina que você tem interesse em comprar uma televisão hoje. Como que você vai comprar a televisão? Como que você pesquisa? Eu entro na internet, procuro ali o mais barato que aparecer, as opções, o que é mais interessante. Acabou. Você não vai no site da Amazon, da Magazine Luiza ou do Ponto Frio porque você tem amor pela marca. Você vai atrás de preço. Então, no setor de varejo e e-commerce, eu sinto muito pouca fidelidade dos clientes. Isso faz com que as empresas elas estejam a todo momento sendo pressionadas pelo menor preço e as margens delas vão sendo destruídas. E às vezes, inflação subindo, elas não conseguem repassar para o consumidor o aumento de preço porque elas estão se degladiando entre si. Então, por conta desse motivo muito simples, vocês perceberam que eu não entrei em nenhum número de análise de não sei o quê? Foi só uma visão simplista de cima que já me deu uma insegurança de entrar no setor. Sim. Então, isso eu já tiro de fora. Não é tão difícil assim tomar uma primeira iniciativa se a gente pensa racionalmente, fugindo daquele oba-oba que muitas vezes acabam chegando até nós por meio dos diversos meios. Então, varejo e e-commerce, eu fico de fora. E o setor aéreo, eu também fico de fora. E os setores que você mais gosta? Eu gosto de construção. Eu gosto de construção civil. Eu gosto. Eu não esperava essa resposta. Porque, nossa, eu lembro que construção civil era aquela eterna promessa, assim. Acho que eu lembro que foi 2019, que estava todo mundo esperando um boom ali da construção civil, aí veio pandemia, e, enfim, não lembro, assim, de ter um... Não, eu gosto tanto de construção civil que, além dos meus investimentos em bolsa de valores, eu faço parte de algumas incorporações ali reais, assim, com alguns amigos. Eu entro como ou terrenista ou como investidor nelas. Já fiz muito leilões de imóveis, para rematar imóveis de leilão, reformar e vender. Que as pessoas, elas vão estar sempre morando. Sim. De alguma forma. O ponto que, quando a economia ela vai mal, existe algo chamado PIB da construção. O PIB da construção, ele sempre leva uma porrada mais forte do que o PIB geral. Só que quando a economia ela começa a dar sinais ali de recuperação, esse PIB da construção, ele volta muito rápido e muito mais forte. Então, é um setor que eu gosto e eu invisto nele, como eu falei, de diversas formas. Legal. E do setor financeiro, né? Sou acionista da XP, sou acionista do Itaú. São empresas que eu gosto e junto com as opções, eu fico ainda mais confortável em montar as minhas posições. Legal. Uma última pergunta antes da última, que eu lembrei agora da minha Não pergunta. tem última, vamos embora. Pode fazer. Sei que você está ali com o seu tempo corrido, mas casos de análise, qual que é a tua opinião? Porque, às vezes, para o investidor pessoa física, estudar as ações, ter tempo no dia a dia. Imagina que eu, sei lá, sou médico, trabalho 12 horas no dia, 12, 13 horas, e aí eu vou ter que chegar à noite ou no final de semana e ainda estudar uma empresa para eu comprar. Às vezes as pessoas não têm tempo ou não querem se dedicar para aquilo, né? E eu acho que as casas de análise acabam sendo ajudam muito, né? Porque elas resumem para você e compilam a informação. Tem uma equipe de analistas normalmente ali te ajudando a escolher. Como que você usa as casas de análise ou você não usa? Você acha que o investidor iniciante pode usar de alguma maneira? Produção, posso usar a parede agora? Pode. Posso mesmo? Então tá, vou usar a parede. Mas eu queria usar a parede de tijolinho. Então vamos, ó. Vou pensar Quer trocar? na parede que tá atrás de vocês, ó. Vamos olhar pra elas. Tá. Tem vários tijolinhos, certo? Certo. Então tá. Se a gente pegar só um tijolinho, daria pra fazer essa parede? Não. Não dá, tem vários. As casas de análise, pra mim, elas são tijolinhos. Tijolinhos. Que eles estão ali e eles me ajudam no poder decisório. Não é um relatório que vai me fazer investir numa ação ou não. Mas ele é um tijolinho. Que eu posso considerar ou não. E o que eu mais gosto é quando eu recebo um relatório de análise que eu discordo por completo. Por que isso? Porque isso me faz pensar se de fato os meus argumentos, se eles são bons ou se eles são ruins. Então as casas de análise, elas são maravilhosas porque elas consolidam ali as informações
Mas eu sugiro que todos os investidores que eles analisem ali com cuidado, que eles procurem algumas outras fontes antes de, mas o analista falou que está 15, que vai para 25, nossa, eu vou comprar porque eu vou ganhar R$10 nisso. Não, elas são simplesmente um tijolinho a mais da parede ali de insumos que a gente precisa buscar para investir melhor. Mas eu não tenho tempo. Não, peraí, vamos lá. Tem tempo para trabalhar, tem tempo para ficar 12 horas por dia lá na empresa, ralando, fazendo, trabalhando de final de semana e não tem tempo para cuidar do dinheiro. É uma mudança de mindset importantíssima que a gente precisa encorajar cada vez mais as pessoas que nos acompanham a fazerem isso. Não adianta trabalhar 12 horas por dia e o dinheiro está parado ou rendendo muito pouco. 1% a mais por ano de rendimento projetado em 20 anos... Hoje eu tenho 35, um dia eu vou chegar nos meus 120 anos. Eu vou chegar. Digo que eu vou até os 150. Então, faz diferença esse pequeno percentualzinho a mais no tempo. Então, utilizem as casas de análise, os jornais, as conversas com os assessores como tijolinhos, para que cada um tome as suas próprias decisões. É muito importante a pessoa ela aprender a tomar decisão. Perfeito, até para ela não estar sempre terceirizando, né, a culpa. É isso aí. De quando dá errado, ou quando não tá subindo, ou ver a tua carteira não andando e você não sabe por que tá acontecendo aquilo. Então, a gente, até nosso papel como assessoras de investimentos e educadoras financeiras, incentivar as pessoas a entender o que realmente está acontecendo por trás da carteira delas, né? Porque tem muitas pessoas que simplesmente querem colocar o dinheiro lá e beleza. Quero ver quanto é que vai dar no final do ano. Isso é muito ruim. Uhum. Sim. Terceirizam para vocês a responsabilidade total daquilo, né? Sim. E a gente faz o nosso melhor, mas no fim a gente não controla o mercado, né? Então sempre tem esse fator. Quer fazer a última pergunta agora? Vamos lá, agora é a última pergunta, de verdade. Uma pergunta tensa. Vamos lá, Raoni, se prepara. Produção, acabou, obrigado pelo convite. Raoni, a gente sempre costuma fazer uma pergunta no final dos nossos episódios para os nossos convidados, que é o seguinte: qual que é o gasto, qual o custo que você tem aí, de repente, no teu dia a dia, na tua vida, que você considera um investimento, que você não abre mão de jeito nenhum? Tempo com meus filhos. O Pedro tem 3 anos e meio, a Manuela tem 1 ano e meio, um pouquinho mais. E as transformações deles são muito rápidas. A Manuela, uma palavrinha nova a cada dia, tudo, mas eu não posso perder isso como pai. Sim. De forma nenhuma. Sim. Então, eu dedico muito tempo para eles mesmo. A segunda coisa que eu dedico muito, eu não abro mão, é de esporte. Todo dia eu faço esporte. Eu não abro mão disso, porque isso me faz bem. Existem alguns hábitos que são chamados de hábitos angulares. Os hábitos angulares, eles se disseminam em outros bons hábitos. Então, se eu estou bem com os meus filhos, eu fico naturalmente melhor comigo mesmo, com a minha esposa. Se eu faço esporte, tudo isso vai sendo disseminado. Eu adoro estudar. Eu aprendi a gostar de estudar. Eu gosto de ser uma pessoa, nem se for 0,00 alguma coisinha por cento melhor todos os dias. Então, eu também não abro mão disso. E no final, crescimento profissional, crescimento financeiro acontece. Aquelas pessoas que colocam na cabeça só quero ganhar dinheiro, crescer profissionalmente, elas esquecem de várias outras áreas relevantes da vida dela, que elas são importantes para impulsionar aquilo para cima. Sim. Então, família, a minha excelentíssima esposa, estudo e saúde, eu não abro mão de forma nenhuma. Legal. Maravilhosa essa resposta. Obrigada, então, pela participação. A gente ficou super feliz. Quem sabe a gente volte aqui outras vezes, né? Você é um excelente host. Exato. Vamos te contratar. Logo você estará desse lado aqui da bancada. Chamaremos nossos próximos convidados. Mas a produção não vai deixar, porque já ficou com medo. Já pedi papel, já queria rabiscar na lousa e tal. Já ia acabar com o estúdio. Assim que é bom. Obrigado. Me senti super à vontade. Obrigado pelo convite. Que venham muitas outras vezes. Obrigada, Rony. Obrigada. Então é isso, gente. A gente atrasou um pouquinho, na verdade, esse último episódio, né? Era pra ter saído na semana passada, mas a partir de agora vocês vão voltar a ver nossos episódios a cada 2 semanas, sem falta. E na próxima semana, se tudo der certo, a gente vai ter um tema muito legal, voltado mais pra vida fitness, né? É isso. Já tivemos a nossa nutricionista, já tivemos a Raoni aqui explicando tudo sobre bolsa. A gente já sabe ganhar dinheiro, a gente já sabe se alimentar bem. E aí, semana que vem, a gente vai saber fazer esporte, juntar tudo e vai ficar perfeito. Eu vou começar a focar na minha vida fitness, de verdade. E, então, assim, curtam os
os episódios. Se você ouvir no Spotify até o final, é legal que dê 5 estrelinhas pra gente, porque isso ajuda muito. E se estiver ouvindo pelo YouTube, já segue nosso canal e manda aí pra todos os seus amigos. É isso, obrigada, gente. Tchau.